em decorrência de falhas no sistema da instituição. Segundo o Banco Central, o problema não afetou a movimentação do dinheiro ou transações bancárias e que os dados protegidos pelo sigilo bancário, como saldos, senhas e extratos, não foram expostos. Vale lembrar que não é a primeira vez que uma instituição financeira vaza informações bancárias de clientes. Será que nossas informações estão verdadeiramente seguras? Meu amigo, como é que você vê essa informação de vazamento de chaves Pix, ô Durso? Porque muitas chaves Pix são, às vezes, o nosso CPF também, né? É verdade. Em primeiro lugar, queria saudar aqui a Jess, Fefe, Mano, todos que nos acompanham. Toda notícia de vazamento de dados é triste, Nelsinho, porque é uma exposição indevida. Inclusive, a LGPD vem para evitar esses vazamentos e que essas empresas cuidem melhor dos nossos dados. Quando vaza a chave Pix, pode parecer uma bobagem, porque muita gente usa chave aleatória, um e-mail, mas muita gente tem como chave Pix CNPJ ou CPF. E também, quando há um vazamento de dados envolvendo essas informações, os criminosos jogam no sistema e recebem mais dados, porque quando você coloca uma chave Pix no sistema bancário, ele apresenta os dados dos titulares daquela conta. Então, todo vazamento deve ser visto com preocupação. Segunda coisa, o próprio Banco Central já informou que, dentre essas 46 mil pessoas envolvidas nas chaves, é sempre bom tomar cuidado, porque os criminosos, quando há um vazamento, eles acessam. Eles vivem de procurar vazamentos e eles criam, com engenharia social, golpes para tentar, aí sim, tirar bom dinheiro dessas vítimas, conhecendo essas informações, detentores dessas informações. Então, todo vazamento é ruim. A ANPD está aí para isso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para acompanhar esses vazamentos e, eventualmente, até multar. E isso é interessante. A ANPD não fiscaliza só empresas privadas que tratam dados, mas também empresas, instituições públicas, todas estão sob o regime da Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, Guto, dá uma dica para a turma aí que quer ter uma chave Pix menos perigosa, caso seja vazada a sua informação chave Pix. Tem gente que cria e-mail só para isso. É uma boa. Essa pergunta, ela é complicada, sabe por quê, Nelson? Sabe aquela história, façam assim, mas na prática pouco a gente vai fazer porque dá trabalho, porque as pessoas esquecem. Então, o ideal, num plano perfeito, seria a chave Pix aleatória. E aí você copia e cola toda vez, é um número, um código qualquer. Agora, já para que aqueles que querem lembrar a chave Pix, você pode pensar em criar um e-mail só para isso e aí você encaminha para as pessoas só essa chave. Então, é uma forma de você não ter problema. Maninho. Esse vazamento foi feito por uma empresa, né? Como é que fica a responsabilidade dessa empresa em relação à privacidade desses clientes que tiveram seu Pix vazado? Mano, toda vez que há um vazamento, a ANPD, em tese, deveria investigar com uma medida administrativa, tá? E ela tem que verificar se essa empresa, né, detentora dos dados, controladora, tomou as devidas cautelas, se foi um incidente que era impossível evitar, né, inevitável, ou se foi uma falha, um defeito, um funcionário envolvido no vazamento. Nós temos várias variáveis e possibilidades. Diante da investigação, poderia a ANPD multar, mesmo antes da Lei Geral de Proteção de Dados, o Ministério Público já estava multando redes de farmácia, etc., pelo uso indevido, pela venda do banco de dados, com multa severa, chegando a milhões de reais. A ANPD veio, já tem uma multa aí aplicada, o que é pouco diante aí de mais de ano de funcionamento e atividade, mas já aplicou uma primeira multa aí de R$ 7.500. A empresa, então, deve ser de fato fiscalizada, deve verificar por que se deu esse vazamento. Esse valor também de R$1 por dado vazado. Hoje, essa punição foi uma vergonha, digamos assim, porque a ANPD deveria dar o recado. A primeira punição tinha que ser muito severa, porque vazamento de dados, lamentavelmente, é um costume, tem acontecido muito. Nós tivemos um vazamento de dados no Brasil de 200 milhões de usuários. Então tem mais dados vazados do que brasileiros vivos, porque lá tinha dados de pessoas mortas, brasileiros que já tinham falecido. Então, essa exposição, essa violação da nossa privacidade tem acontecido e as punições serão o grande efeito pedagógico para isso diminuir. Então, a gente precisa cobrar que a ANPD tenha uma atividade mais aguerrida, mais competente e mais diligente. Perguntas do PP e da Jess? Eu tenho. Meu querido, uma dúvida. Recentemente eu descobri que existem sites que aparentemente vendem seus dados, páginas legais mesmo que vendem todos os seus dados, CPF, nome de mãe, endereço, registro, tudo. E que essa prática se chamaria scrapping e que ela seria, até mesmo a pessoa teria me afirmado que é legal. É legal fazer isso e divulgar? Não, claro que não, né?
mesmo diante da situação da nova lei, da Lei Geral de Proteção de Dados, isso já poderia ser considerado até criminoso, atividade criminosa, divulgação de segredo, violação de sigilo. E quem compra também está sujeito a riscos? Então, esse é um grande debate. Você adquirir é crime? Depende para o que o indivíduo usa. Normalmente Será que a receptação de produto? Então, uma interpretação muito elástica, será? Eu acho que é exagerado, porque entende-se que dado não é um bem, não é não é algo que seja de fato palpável. Então, é que nem a situação. Tem um debate, só para você ver como isso é profundo, tem um debate quando o indivíduo invade uma conta bancária e subtrai o valor ali da vítima, se isso seria furto ou não, porque essas transferências não seria coisa alheia móvel. Então, a internet cria debates tão interessantes. Agora, claro, o indivíduo que comprou e detém essa informação, por óbvio, se for uma empresa com fins comerciais, pode ser punida pela LGPD, né, pela NPD. Agora, o crime, sim, vai depender do que ele fará com essas informações. Divulgar, por exemplo, publicamente, aí tornaria crime. Claro, a gente pode pensar no crime de divulgação de segredo ou outros ali previstos no Código Penal exatamente para evitar que isso aconteça. E quando a gente fala de relação de consumo, se essa empresa for uma fornecedora, nós também temos um crime que dá para aplicar no CDC, do Código de Defesa do Consumidor. E aí, Pepe? Você tem acompanhado aquela polêmica do TikTok nos Estados Unidos? Tenho. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte, né? A argumentação nos Estados Unidos é que o TikTok usaria dados dos americanos, né, que é de segurança nacional, feita por um inimigo dos Estados Unidos, que seria a China. No Brasil, a lei de proteção de dados nos protege desse problema ou não? É uma excelente reflexão. Inclusive, hoje, eu não vou dar spoiler da minha resposta sobre o possível banimento, que eu vou falar no Pânico do TikTok. Mas sobre Brasil, aí eu posso... A Paulinha vai brigar comigo. Mas sobre Brasil eu posso falar. É uma reflexão muito legal. Eu vou começar com um exemplo da Huawei, né? Huawei é uma empresa chinesa que vende infraestrutura de 5G e ela foi uma das grandes vencedoras no nosso leilão aqui sobre infraestrutura de 5G. Mas sabe o que foi decidido pelo governo brasileiro? Pode colocar para a população, mas para o governo, não. A infraestrutura do governo em Brasília não será por esta empresa chinesa, que é a Huawei, uma das mais conhecidas no mundo para infraestrutura de 5G. A lei não nos protege no sentido de soberania nacional. Nós não temos nenhum impedimento de empresas norte-americanas, como já está acontecendo, ou asiáticas, coletar dados dos nossos usuários. Basta isso estar explícito nos termos de uso. Então, se o indivíduo avisar, ele pode coletar. O problema é que é real o risco de uma possibilidade de monitoramento da população numa guerra. Tem alguns especialistas que dizem que a guerra Ucrânia e Rússia não é uma guerra mais física, mesmo tendo, né, ataques, hoje os drones lá que explodem nos tanques de guerra, mas é uma guerra cibernética, é uma guerra de informação, é uma guerra muito bem elaborada no mundo cibernético. E o Brasil não está preparado. Nós, na verdade, abrimos absolutamente todas as fronteiras quando a gente fala de crime cibernético, de eventual soberania nacional. Se tivermos problema, ela será violada. Vai lá, Jess. Recentemente, hoje, inclusive, eu li uma notícia sobre o uso das câmeras para identificação, inteligência artificial, essas filmagens que estão sendo instaladas aqui em São Paulo, também tem muito forte no Pará, em Mato Grosso, vários estados estão começando a utilizar, e era um artigo que tinha uma preocupação com o LGPD e com o uso desses dados, com como que vai ocorrer esse monitoramento. Qual que seria a sua ponderação sobre? Minha opinião vai se dar com os fatos que já aconteceram. Então, aconteceu durante a pandemia de quererem utilizar essas câmeras para monitoramento com reconhecimento facial com inteligência artificial no metrô aqui em São Paulo. Não foi permitido porque violaria LGPD. Eu sou a favor, sabe? Eu acho que a câmera de segurança, a câmera para esse fim, desde que seja preservada a informação dentro dos limites, seria ótimo. A câmera de reconhecimento facial para cumprir mandado de prisão é uma ótima questão. Câmera que faça leitura de placa de veículo para encontrar veículos que foram roubados, é muito bom. O problema é que isso entra em um choque de fato de conflito de direitos por causa da LGPD. Eu não tenho nada a ver com isso, porque eu estou sendo monitorado, porque meus dados estão sendo tratados. Então, por enquanto, não está sendo tão fácil a gente começar a aplicar esse tipo de inteligência e esse tipo de tecnologia no dia a dia, bem que aconteceu no metrô e não liberou. Outras empresas privadas tentaram fazer isso também, nesses totens do ponto de ônibus, ele coloca ali a publicidade. Será que ele poderia pôr uma câmera para essa publicidade interagir
com aquele usuário, o que é muito legal do ponto de vista de marketing. Hein? Sim. Isso acontece em alguns países da Europa, o indivíduo vai lá e ele interage com aquela publicidade, aparece o rosto dele numa imagem, automaticamente faz um Photoshop, mas esse tratamento é permitido em via pública no Brasil, por enquanto, isso está sendo proibido, não está sendo utilizado da maneira que a gente esperava. Ô Guto, para fechar, a gente tem um novo golpe do Pix, é isso? Agora envolvendo QR Code, é isso? Conta pra gente. A turma ficar esperta, explica aí. A empresa de antivírus Kaspersky, que é conhecida no mundo inteiro, uma das maiores e melhores do mundo, inclusive recebeu agora um prêmio aqui no Brasil sobre empresa de tecnologia, ela anunciou ontem, ela emitiu um alerta sobre o novo golpe do Pix, assim chamado pela imprensa e pelo Kaspersky. Qual seria esse golpe? Seria um sistema de computador que chama Reboleto, é um programinha de computador. Ele é instalado no aplicativo, no dispositivo da vítima. E qual o problema desse novo golpe do Pix? É que esse programa, ao invés de alterar os detalhes e os dados do boleto, ele altera só o QR Code. E muita gente paga aquela conta via QR Code, né? Há uma grande porcentagem, muita gente paga ainda via código de barra, muita gente preenche o código, que seria seguro ainda, mas tem muita gente que, se não for alterado, claro, porque tem vírus que altera. Esse Reboleto, ele tem alterado a chave Pix, né? Ele tem alterado o QR Code. Sim. Muita gente que lê esse QR Code para pagar estaria, então, fazendo o pagamento para o criminoso e não para a empresa que cobra. Você acha que pagou a conta, tá devendo lá e perdeu o dinheiro. Mas o que assusta nesse golpe, é exatamente isso, mas o que assusta nesse golpe é o seguinte: o e-mail veio de fato da empresa. O e-mail é aquele de sempre, o e-mail é verdadeiro. O programa muda o QR Code na sua máquina, quando você está acessando aquele PDF. E esse seria o grande... O cara liga para a empresa, mandou um e-mail? Mandei, tal hora. Certinho, verdade. A hora que chega lá, só o QR Code que está diferente. É um vírus no computador que... Esse não é nem vírus, porque o vírus, ele altera os dados. O Reboleto não é considerado vírus, então o antivírus não pega. Ele não é considerado um programa que vai ser... Como é que se protege contra isso? É uma boa pergunta. Aí é o que diz o Kaspersky, eu corroboro, claro. É o momento que você faz o pagamento, a leitura do QR Code, os dados do beneficiário aparecem. E ali está a grande sacada para qualquer pagamento na internet. Sempre quando você lê um boleto, confirme e confira, porque se tiver os dados de terceiros, normalmente pessoa física, criminoso você vai pagar conta de luz, tem lá o José. Não faz sentido. O CPF, tá? Então, esse cuidado só na hora de confirmar o pagamento ajuda bastante. Tá aí, meus amigos, muitas informações pra gente ficar esperto aí, não cair em golpe nenhum, ficar atento com os nossos dados, em especial agora com esse vazamento aí das chaves Pix que o Banco Central informou. Conosco aqui no Sofá do Morning Show, mais uma vez, o Luiz Augusto Durso, advogado especialista em cybercrimes. Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. E hoje no Pânico vamos falar de inteligência artificial e o porquê o TikTok pode ser banido nos Estados Unidos. Por que o TikTok pode ser banido nos Estados Unidos? Não é só uma questão de liberdade de expressão, é uma questão geopolítica, eu vou explicar, é muito mais profundo. Daqui a pouquinho no Pânico, na programação aqui da Jovem Pan. Obrigado, viu, Guto? Obrigado, um abraço. Meus amigos,